Eleições 2018, a TV Sergipe dá sequência à rodada de entrevistas dos candidatos ao governo do estado. Foram convidados para participar ao vivo do SA1 os 5 candidatos mais bem posicionados na última pesquisa realizada pelo Ibope, contratada pela emissora. Os outros 4 candidatos terão entrevistas gravadas que vão ser exibidas no próximo sábado. A ordem das entrevistas dos candidatos ao vivo aqui no SA1 foi definida por sorteio realizado na presença das assessorias dos candidatos. Vale ressaltar que os candidatos não podem apresentar nenhum documento ou material impresso durante as entrevistas e nem utilizar trechos dessas entrevistas na campanha eleitoral. O convidado desta quinta-feira é o candidato do PSB, Valadares Filho. Valadares Filho tem 37 anos e atualmente exerce o cargo de deputado federal. Candidato, bem-vindo, boa tarde para o senhor. O tempo de entrevista é de 20 minutos e começa a contar a partir de agora. Candidato. Boa tarde. Boa tarde. O senhor se apresenta aos eleitores como novo. No entanto, o senhor faz parte de um grupo típico da política tradicional brasileira, dos políticos que têm na vida pública uma herança. Um levantamento da revista Congresso em Foco, feito no ano passado, apontou que 378 parlamentares têm parentes políticos, e o senhor é um deles. 30 famílias têm mais de um representante no Congresso Nacional. A sua é uma delas. Além do seu pai, seus avós foram políticos, seu primo era político e assim por diante. Então eu te pergunto, por que o senhor acha que o eleitor deve encarar o senhor como uma novidade? Olha, Priscila, o novo, a mudança, a renovação que estamos pregando nessa eleição, não só nessa, como também quando disputei a prefeitura de Aracaju, ela não está só na geração, na família, ela está na concepção. Nós propomos nesse momento uma nova forma através dos novos valores, de uma eficiência administrativa. E digo a você, tenho muito orgulho da família que eu pertenço. O senador Valadares tem uma história brilhante na vida pública. Nós sabemos que ele é um grande espelho para as novas gerações. Sabemos também que a honestidade, a ética, que a gente também prega nessa nova política, é uma marca registrada da nossa conduta administrativa que vamos ter a partir de janeiro. Então, o novo, a renovação é na concepção, é na forma de fazer. Por isso que eu estou muito feliz e nesse momento dá uma nova esperança ao povo sergipano. Candidato, o senhor se refere à atuação do seu pai, mas falando da sua atuação especificamente, o senhor tem só 37 anos de idade e já tem 12 anos como parlamentar, ou seja, 1/3 da sua vida já é como parlamentar. Essa ideia de que cargos públicos sejam repassados geração após geração para as mãos das mesmas famílias parece inovadora para o senhor? Olha, primeiro que nós vivemos numa democracia, é o povo que decide. Eu tenho mandato de deputado federal durante 12 anos, sempre tive muita sintonia com a sociedade, demonstrei durante o nosso trabalho aquilo que pensamos para a melhoria da vida do nosso povo e o povo decide dentro da concepção daquilo que nós pensamos para o futuro do nosso estado, do nosso país. Enfim, é a democracia que decide. Nós temos uma grande característica realmente de representar essa nova política. Para mim não é fácil, aos 37 anos de idade, enfrentar os poderosos como nós estamos enfrentando. Para mim seria até mais fácil, por exemplo, ser candidato a deputado federal nesse momento e me juntar a esses grupões. Mas eu não fiz, porque para mim política é missão, é vocação. Cuidar das pessoas é vocação. E eu me preparei e sempre me dediquei para esse momento. O senhor disse que se preparou, né? Que tem uma vocação, uma história. Então me diga o seguinte, candidato, nesses 12 anos que o senhor é parlamentar, o senhor é deputado, qual foi o projeto de lei que marcou a sua carreira e que credencia o senhor para ser governador do estado de Sergipe? Olha, nós temos mais de 40 projetos tramitando na Câmara. Especificamente, desculpa a interrupção, certo. Qual é o projeto que marca? Olha, nós temos hoje cerca de 40, vou fazer um resumo aqui, Priscila, para que você possa entender a nossa história parlamentar. Nós temos mais de 40 projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados. Aprovar um projeto em plenário não é fácil, mas eu posso dizer que a minha atuação é muito marcante. Eu presidi 2 comissões permanentes na Câmara dos Deputados, a Comissão de Turismo e Desporto,
uma comissão muito destacada no trabalho parlamentar da Câmara dos Deputados, como também a de Desenvolvimento Regional e Integração Nacional. E na de Desenvolvimento Regional e Integração Nacional, nós conseguimos pela primeira vez aprovar uma proposta, aprovar uma emenda que fez com que a gente pudesse dar um investimento ao canal de Xingó. Nunca uma comissão parlamentar conseguiu para uma obra específica uma aprovação num projeto como esse. E a nossa força como presidente, o nosso convencimento em relação a uma obra tão importante e estratégica para o nosso Estado, que é a redenção do povo sertanejo, 300 milhões de reais através de uma proposta nossa como presidente da comissão. Essa me marcou muito, que foi mais recente, fora outras 40 proposituras que tramitam na Câmara dos Deputados. Se a gente avaliar a sua atuação como parlamentar, nesse ano, por exemplo, candidato, o senhor apresentou, de acordo com os registros oficiais da Câmara dos Deputados, apenas 6 proposições. A gente já está no 9º mês do ano. Entre elas, só 2 projetos de lei. Um deles institui a Semana Nacional do Desporto e outro até altera uma lei sobre os destinos dos recursos hídricos, dos recursos para a segurança hídrica. Eu te pergunto, candidato, o senhor espera manter uma produtividade equivalente caso o senhor seja eleito governador? Olha, nossa produtividade, ela será, como governador, muito efetiva em defesa do povo. E como deputado, eu tenho muito orgulho do meu mandato. Você faça um histórico de parlamentares sergipanos que, durante a sua história parlamentar em Brasília, presidiu 2 comissões tão importantes. Foi vice-líder da bancada. Eu fui vice-líder da bancada do PSB. Tem mais de 40 propostas tramitando na Câmara dos Deputados. Faz pronunciamentos permanentes em defesa da sociedade. O meu mandato, Priscila, é motivo de muito orgulho para mim. Não é à toa que eu lidero as pesquisas para governador, porque as pessoas acompanham o nosso trabalho, as pessoas conhecem a nossa conduta sempre em sintonia com a sociedade. Em Brasília, sempre defendi os trabalhadores, votei contra a reforma trabalhista, me posicionei contra a reforma da Previdência, votei 2 vezes para que o Supremo Tribunal Federal investigasse o presidente Temer, o presidente mais corrupto da história desse país. Então, a minha atuação me orgulha muito e não é à toa que a gente tem hoje, como candidato a governador, o respeito do povo de Sergipe. Candidato, mas o eleitor um pouco mais atento, que analisar os números, por exemplo, da sua administração, as despesas que o senhor tem como parlamentar, vai prestar atenção que o maior gasto que o senhor tem é com a divulgação da atividade parlamentar. Uma espécie de publicidade, o senhor divulga o que o senhor está fazendo. Só para o senhor ter uma ideia, no ano passado o senhor gastou quase metade do que o senhor gastou de despesas, 247 mil reais com isso. Esse ano já foram 94 mil reais. O senhor não acha que para esse eleitor, essa postura poderia dar um entendimento de que o senhor tem mais interesse em divulgar o que o senhor está fazendo do que efetivamente propor e aprovar leis no Congresso Nacional? Olha, a minha obrigação é divulgar o que eu faço. E tem recursos legais para isso. O ano passado eu fui presidente de uma das comissões mais importantes da Câmara dos Deputados, que foi a de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. Consequentemente, eu precisava divulgar muito esse trabalho que tivemos, muito atuante em relação à presidência dessa comissão. Então, eu dou uma satisfação ao povo de Sergipe em colocar aquilo que nós apresentamos como deputado federal. Ainda falando sobre um grande discurso da sua campanha, a questão da velha política, o senhor costuma criticar a atual gestão do governo do Estado, dizendo que foi, estou usando palavras do senhor, que levou o Estado à falência e que foi uma catástrofe. No entanto, o seu principal aliado nessas eleições, o partido da sua vice, foi até pouco tempo parte do atual governo. Eu digo bem pouco tempo porque ele só deixou o governo nas convenções do mês passado, um pouco antes de anunciar a aliança com o senhor. Então eu te pergunto, esse partido que hoje é o seu aliado, inclusive tinha cargos, secretaria, cargos importantes nesse governo, esse partido foi um dos responsáveis pela catástrofe, por ter levado o Estado à falência, como o senhor mesmo costuma dizer? Olha, Priscila, realmente Sergipe vive o pior momento da nossa história administrativa. O PDT me apoiou em 2016, mesmo sendo aliado deste governo. E o PDT acredita nas nossas propostas para mudar o povo de Sergipe, para mudar para melhor a vida dos sergipanos. Então, eu achei até uma coerência do PDT. Me apoiou em 2016 como candidato a prefeito de Aracaju, mesmo sendo aliado deste governo desastroso realmente, o pior da nossa história, e nos apoiou agora nesse momento. Eu creio que o PDT foi até coerente em relação à sua posição política. Mas, candidato, o senhor não teme que esse partido seja sendo tão importante no seu governo, afinal, eles indicaram sua candidata vice-governadora, ele não possa também interferir e provocar do seu mandato uma catástrofe, uma falência, como o senhor
costuma dizer? Olha, a nossa vice-governadora é muito corajosa, tem demonstrado muito preparo sobre os problemas de Sergipe. Inclusive, ela já teve posições muito firmes na Assembleia Legislativa de crítica em relação, por exemplo, à saúde pública. A saúde pública de Sergipe vive um caos administrativo, um caos de gestão, uma saúde pública politizada que não prioriza os serviços para o nosso povo, e ela vai sim nos ajudar a poder consertar a saúde pública do nosso estado. Inclusive, ela é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Você está falando da saúde, mas se a gente pensar no turismo, por exemplo, uma pasta que era administrada por esse partido que é aliado do senhor, é uma pasta muito criticada. O senhor, inclusive, no seu plano de governo, que foi registrado no TRE, no item 241, o senhor fala claramente em reinserir o Estado como um destino turístico. Então eu te pergunto, candidato, o senhor acha que os seus aliados colaboraram para retirar o Estado da lista de destinos turísticos no Brasil? Não, o governo colaborou para isso. O governo não tem política pública para o turismo. Não adianta você fazer uma nomeação no secretário se você não tem do governador ou um planejamento de gestão para melhorar uma política pública de turismo. Mas o que está acontecendo nesse momento é muito mais grave. Há 60, 90 dias foram nomeados gestores para a saúde, se é que podemos chamar de gestores, em troca de apoio político. Isso é que é muito grave. Isso aconteceu recentemente, inclusive com declarações públicas que tinham sido nomeados para poder fazer campanha em suas regiões. Ou seja, não adianta você só nomear. Você também tem que ter uma política pública efetiva de governo. E no nosso governo nós teremos o turismo. É um dos grandes setores da nossa economia que pode nos ajudar a reerguer a nossa economia. Sergipe hoje tem 173 mil desempregados, sem nenhuma política pública geradora de emprego. E o turismo é uma grande saída, com custo baixo, com divulgação, com calendário de eventos, com diálogo permanente com o nosso trade turístico e, logicamente, com a equipe qualificada, tendo do governador e do planejamento da gestão uma política efetiva de valorização do turismo. O turismo, no nosso governo, será muito fortalecido para ser um parceiro da nossa recuperação econômica. O senhor pretende indicar os mesmos gestores para a pasta? Olha, na nossa gestão, nós vamos qualificar a nossa gestão. Vamos trazer pessoas das universidades, da iniciativa privada, do serviço público. Na semana passada, Priscila, eu tive um encontro com gestores públicos concursados do Estado. Eu fiquei impressionado com a capacidade, com as informações que eles têm em relação ao funcionamento da máquina administrativa. Nós vamos trazer técnicos competentes como eles para serem colocados em funções estratégicas do nosso governo. Eu não quero dizer com isso, por exemplo, que eu não vou governar com políticos, isso é demagogia, porque tem muita gente boa na política também, tem muita gente na política que é técnica, qualificada, séria e tem conduta ética. E com essas pessoas também nós iremos governar. Candidato, o senhor falou sobre alianças, apoio, o senhor acabou de citar essa questão. Falando nisso, o seu partido é o mesmo partido, já foi o partido de um dos seus principais opositores nessas eleições. Inclusive, o seu partido já fez parte da base aliada desse governo. Por outro lado, em 2016, quando o senhor foi candidato a prefeito de Aracaju, o senhor foi aliado de outro opositor do senhor nessas eleições. Então, eu te pergunto, candidato, como é que o senhor espera que o eleitor entenda que agora o senhor não é mais aliado de nenhum deles, não tem mais nada a ver com esses que o senhor tanto critica? Porque eu não estou com eles por opção própria. E em 2016, quando eu recebi o apoio de um dos nossos adversários hoje, ele aderiu às minhas concepções, ao meu programa. Eu não mudo as minhas convicções por apoio político, nunca fiz isso. E hoje eu não estou com eles por opção minha, porque eu tinha a compreensão e sei que eu tenho hoje uma dificuldade em relação aos nossos adversários colocarem que eu, por exemplo, estava isolado, que eu não tinha uma aliança grande, que eu não conseguiria crescer na candidatura. Eles viram que isso está muito diferente, o povo está muito atento. Então eu me sinto muito tranquilo em relação a isso. Em 2016, quando vieram nos apoiar, eles fizeram com que aplaudissem aquilo que eu pensava para o futuro de Aracaju. E hoje a opção é nossa. Nós não estamos com esses grupões políticos inchados que não têm compromisso administrativo com a boa gestão por opção própria, para que a gente pudesse colocar o nosso povo de Sergipe com uma nova via que verdadeiramente pudesse ter a independência necessária para implementar as mudanças que tanto você que está em casa precisa. É que, candidato, essa postura de se aliar com um partido, depois vira
candidata opositora e se alia com outro e assim sucessivamente em vários pleitos eleitorais, é encarada por muitos críticos como a tal velha política, que o senhor costuma acreditar e dizer que é contra a velha política. Por isso eu te pergunto, candidato, se o senhor não entende que o eleitor possa compreender essa situação como uma incoerência? Olha, eu acho o contrário, Priscila. Eu acho que o eleitor ele tem visto essa minha postura como uma postura de coragem. Eu sou opositor ao governo municipal de Aracaju, opositor ao governo estadual de Sergipe, o pior governo da nossa história, um governo que afundou o nosso estado, e opositor ao governo federal, o governo mais corrupto da história do Brasil. Isso é um ato de coragem, de determinação, de devoção ao nosso povo, de ter vocação de cuidar das pessoas. Então, o eleitor tem compreendido esse ato de coragem em relação à nossa candidatura ao governo e é por isso que a gente tem sido tão bem recebido. É por isso que a gente tem tido a confiança dos sergipanos. Candidato, falando sobre o seu plano de governo, que foi registrado no TRE, nele o senhor não cita a DESO, nem na parte de saneamento, nem na parte de recursos hídricos. Por quê? O senhor pretende retomar as discussões para privatizar a Companhia de Saneamento de Sergipe? Muito pelo contrário. A DESO será fortalecida no nosso governo. Eu tive um encontro na última terça-feira com o Sindicato dos Servidores da DESO, onde pude mais uma vez reafirmar esse compromisso. Eu fiz pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados contra a privatização da DESO. O que precisamos fazer o quê? É ter uma boa gestão da DESO, fazer toda uma radiografia administrativa do que precisa melhorar, cobrar um melhor serviço da DESO em relação à nossa sociedade, jamais privatizar. Nenhum país do mundo que fez privatização do saneamento básico deu certo. Todos voltaram atrás. Sergipe, no nosso governo, não fará isso. Nós vamos reestruturar, fortalecer a DESO, valorizar os nossos servidores e fazer uma gestão extremamente técnica para priorizar o bom serviço à sociedade. Candidato, o plano de governo é um compromisso público do candidato com os eleitores. Por que isso não está no seu plano de governo? Porque isso está implícito em outras palavras. Em outras palavras, você às vezes não cita nominalmente determinada situação. Por exemplo, eu falo em reestruturar as empresas públicas de Sergipe. Entre elas está a DESO, está a Indagro, está a Cohidro, está o DR. Não necessariamente você precisa citar nominalmente. Está implícito dentro da reestruturação administrativa que daremos às empresas de Sergipe. O DR está sucateado. A Indagro, pelo amor de Deus, não tem nem combustível para os veículos, não tem assistência técnica. Nós estamos vivendo um momento de caos administrativo que exige de todos nós muita responsabilidade, muito foco. Eu me sinto muito determinado para esse momento. E lógico que junto com a equipe qualificada, com independência que nós iremos formar a nossa equipe, nós vamos mudar Sergipe. Podem ter certeza, você que está em casa nos ouvindo, nós vamos mudar o nosso estado para melhor. Candidato, no item 64 do seu plano de governo, o senhor propõe realizar em escolas e outros órgãos campanhas educativas sobre o combate à violência de gênero, o respeito à diversidade de gênero e orientação sexual. Qual o plano, candidato? A partir de qual idade o senhor pretende incluir esse assunto nas escolas? Dentro da responsabilidade e atribuições do Estado, que é o ensino fundamental e o médio. E é claro que o nosso governo é um governo democrático, é um governo do diálogo, é um governo do compartilhamento, é um governo que respeita as pessoas, a sociedade dentro da sua diversidade. E a nossa gestão terá essa característica. E é claro que dentro da responsabilidade educacional que nós teremos. Investir na educação é investir nas futuras gerações. Valorizar os profissionais da educação, modernizar o nosso sistema pedagógico, fazer com que a gente tenha uma melhor estrutura nas nossas escolas, investindo em tecnologia e inovação. Nós teremos, Priscila, nos próximos 4 anos, uma grande referência de investimento de tecnologia e inovação em todas as áreas de gestão do nosso estado. Nós sabemos que hoje o nosso estado tem um número de analfabetos muito grande, o dobro da média nacional. Candidato, a gente está terminando a nossa entrevista e eu queria fazer uma pergunta sobre o impeachment. O senhor votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, eleita em 2014, e na época o senhor argumentou, abre aspas, que estava pensando no melhor para o povo brasileiro e respeitando a Constituição, fecha aspas. Eu gostaria de saber como o senhor avalia o governo que o senhor ajudou a colocar no poder com esse voto. Olha, primeiro que esse voto demonstra a minha coerência. Se eu votei para investigar a presidente Dilma, que deixe claro, eu votei para investigar, abrir um processo de investigação da presidente Dilma. Consequentemente, eu votei favorável
a duas denúncias do Ministério Público Federal contra o presidente Temer para investigar o presidente Temer, para que a Câmara autorizasse o Supremo Tribunal Federal a investigar. Agora, em relação à sua pergunta, como eu avalio este governo Temer? Um governo desastroso, que se envolveu em todas as práticas de corrupções que o Brasil... Você se sente um pouco responsável por ter votado até porque quem indicou o Michel Temer como candidato a vice-presidente da República não foi o PSB. O PSB não indicou Michel Temer como vice-presidente. A Constituição dizia que tinha que assumir o vice-presidente, que foi indicado pelo PMDB, não por mim, pelo PMDB, partido que, inclusive, é aliado dos meus adversários aqui. Então, a minha marca em relação a esse tipo de votação é a coerência. Votei para investigar votei para investigar também o presidente Michel Temer. Candidato, a gente tem menos de 1 minuto para a gente fazer as considerações finais, mas eu queria que o senhor falasse qual é o seu plano para a Previdência antes da gente encerrar. A Previdência é um grave problema do nosso Estado. Nós vamos, já na transição, convocar uma auditoria do Sergipe Previdência e detectar as distorções, aquilo que pode ser corrigido. Vamos contratar, se for possível e, logicamente, se for necessário, os melhores consultores de Previdência do Brasil. Isso não se resolve em uma gestão, em um mandato. O rombo é de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos cofres públicos. É um absurdo. Ao invés de você encarar esse problema, o Estado sacou 600 milhões da Previdência Sadia na véspera de uma eleição, na eleição específica de 2016. Isso é um absurdo. Nós vamos encarar com muita responsabilidade administrativa. O tempo terminou, 20 minutos de entrevista, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. Eu quero agradecer a você, Priscila, agradecer a todos que fazem aqui a TV Sergipe. É uma bela oportunidade de democraticamente colocarmos aquilo que pensamos para o futuro do nosso Estado. Vou mandar um recado breve a você que está aí. Nós vamos melhorar a sua vida. Nós teremos um governo muito responsável, através dos novos valores, das novas ideias, com o zelo que teremos ao dinheiro público, nós voltaremos a resgatar a esperança e faremos uma vida melhor para os sergipanos. Candidato, muito obrigada pela sua participação. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos. E amanhã, na última entrevista da série com os candidatos ao governo do Estado, aqui no SA1, vai estar com a gente no estúdio o candidato Mendonça Prado, do Democratas. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem a bronca do sergipano com os constantes reajustes dos preços dos combustíveis. Agora, meio-dia, 27 minutos.